Amados, a gente tem demonstrado, praticamente em quase toda a pregação dessa igreja, essa preocupação de compreender e entender o chamado de Cristo, né? E viver as expectativas da salvação dele e da sua redenção como uma orientação legítima. E por quê? Porque o aviso dele para aqueles que iriam se interessar pelo acontecimento que se cumpriu nele, e eu digo expiatório, ele deixou claro que ali as ações da obediência para ele deveriam ser legítimas. E se elas fossem alteradas e modificadas por razões humanas, ninguém se salvaria. Ele exige precisão na obediência e no testemunho. Alertando, alargou o caminho, alargou a porta, ninguém se salva. Então a gente tem demonstrado exatamente essa preocupação com os amados irmãos, dada exatamente essa realidade que nós estamos vivendo da igreja atual, como também do homem, esse desinteresse, esse afastamento, para não dizer as heresias, que são inúmeras, e já tendo esse julgamento antecipado por ele, que esse povo está fazendo com a religião lá fora, com o que eles estão fazendo, com aquelas orientações filosóficas, ninguém vai se salvar. Nós já temos julgamento aqui, dele, Cristo, para essas pessoas que não se importarem em conhecer a verdade, mas obedeceram à verdade de homens, que eles não vão se salvar, eles não vão ser honrados. Então, para haver ali uma resposta de salvação da parte de Cristo para mim, para você, o entendimento é esse. O julgamento dele se dirige se a experiência que você teve aqui, como eu também, é legítima, foi bíblica, foi verdadeira, para que ela seja honrada. Então nós estamos aguardando essa resposta. Nós estamos sendo direcionados a essa resposta. Então nós estamos trabalhando por uma coisa aqui que ele vai julgar, que ele vai querer procedimento, que ele vai querer encontrar as marcas dele. Então quanta gente que não vai para o inferno porque testemunhou esse descaso, representou esse descaso, né? Foi pelo mais fácil, foi pela alternativa, correu atrás da opinião pública, perguntou a opinião de outros, mas não se interessou em saber, em conhecer da parte de Cristo qual é a verdadeira fé. Então, muita coisa que o pastor eu vou falar hoje aqui, como muitas outras pregações, é apelo, você tem que entender. É apelo da parte de Cristo para nós. É apelo dele à igreja dele hoje, de que ela não brinque com a fé, de que ela não seja incoerente, displicente, irresponsável no que diz respeito ao que ele exigiu, do que ele pediu para que alguém se salve mediante a oferta dele. Aí eu queria chamar a atenção desse texto, porque foi o texto que o Senhor me pediu para trabalhar, de João 12, verso 4 até o 9, que nós temos aí uma ocorrência, né? E obviamente ali Jesus estava em atividade ministerial e messiânica, uma ocorrência que envolvia ali, obviamente, o público, aqueles que estavam à beira e a caminho do Senhor, como também seus discípulos. Essa realidade, né, da missão que ele representou, de buscar, orientar e anunciar o reino para aqueles que não tinham conhecimento, ao mesmo tempo trabalhando aqueles homens e discipulando eles, pelo que eles ainda iriam servir ao Senhor. Aí surge um episódio de um questionamento desse ato da mulher que derramou sobre o Senhor o tal perfume caro. Agora nós vamos ler João 12, do verso 4 até o verso 8. Vamos lá. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ela era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Bom, então no texto de João, capítulo 12, do verso 4 ao 8, João ele dá uma informação que Marcos não deu,
de quem partia a motivação de questionar o Senhor a atitude daquela mulher que alguns ali achavam desnecessária e um desperdício. João faz questão de pontuar que a motivação maior ali partiu de Judas Iscariote. Ok? A intenção aparente dele, a motivação aparente dele, era essa aqui. Que ele fingia estar preocupado com os pobres. E sugestionava isso, de que aquilo que ela estava derramando sobre o Senhor não deveria ser desperdiçado com ele, mas vendido para ser revertido em quê? Em ajuda básica. Ok? Mas João diz aí no texto o seguinte, que a motivação real não era essa preocupação social, de que Judas era ladrão e era ele quem administrava as arrecadações das ofertas, e ele desviava recurso para ele mesmo. Essa era a motivação real dele, a aparente, a da preocupação social, de dar assistência para que eles estavam precisando. Nós sabemos que essa preocupação social dele com aqueles que estavam lá, ao ponto de questionar o próprio Deus, né? Ela já era uma agenda política, porque esse homem estava influenciado diretamente com o alto escalão sacerdotal que perseguiu nosso Senhor. Todos sabem que inclusive foi deles que ele recebeu o preço da traição. Como todos sabem aqui que eu já preguei sobre isso, que Judas começou a desenvolver esta inversão por Cristo, quando descobriu nele que ele não tinha nenhum interesse para disputar cargo político, para exercer a monarquia, a tal teocracia. E a partir desse momento que ele percebeu que o Senhor ele não ia ter esse interesse de governar os homens por um Estado, ele deu início, ele desenvolveu esse projeto de traição, de venda de traição, como também isso aqui, esse mau caratismo. Então esse cara era um vagabundo, era um desgraçado, era um maldito. E isso está muito claro pela Escritura. Bem, porque esse interesse de saber o que o texto está pregando, do que o texto está apontando. Porque se eu for trabalhar de maneira profunda essa realidade aqui, neste homem e nos demais lá, de inversão de posição, porque o que ele fez foi uma inversão de posição. A preocupação ali não era o que Jesus queria, nem como ele estava se sentindo. A preocupação ali, o que era? Era o homem e a questão social. Então, uma inversão de posição aqui, que ele representou, como também os demais com ele, que a gente não tem nomes. Se nós formos a fundo dessas motivações políticas, ou dessa agenda política, isso chega para os nossos dias, tá? Isso está dentro da igreja. E na orientação teológica daqueles que estão frequentando esses templos. Eu quero dizer que lá atrás, em Judas, talvez isso fosse pequeno. Hoje, é gigantesco o esquema. O que não está rendendo para a ONU esse discurso social? Que eles estão chamando de evangelho. Eu poderia ter 3, 4 cultos aqui para mostrar para vocês o tamanho desse buraco que esses caras criaram pelas instituições no que diz respeito a ensino religioso. Dessas influências e correntes teológicas que estão escravizando a humanidade. E como eu disse a vocês, eles estão chamando de evangelho uma coisa que não é evangelho. Como esse aqui. Querendo transformar, né, uma atitude de caridade, vamos dizer assim, né, querendo pregar que aquilo que ele estava demonstrando ali era um interesse com a caridade. E não era caridade. Era esquema político e corrupção ativa. Então, essa realidade, para os nossos dias, ela é muito maior, ela é muito mais assustadora. E nós estamos lutando contra essa igreja aqui. Lutando contra essas correntes filosóficas e teológicas que modificaram
transformaram, vamos dizer assim, né? O evangelho verdadeiro do nosso Senhor num evangelho político e social. Bem, então vamos falar alguns detalhes aqui que os irmãos precisam, só para registro, precisam compreender. Quando eu prego evangelho, eu cito a referência daquilo que eu falo. Então, para tudo que eu falo e tudo que eu ensino, eu tenho que comprovar que a autoridade daquela palavra sai de Cristo, não da minha interpretação, não da minha criação ou de qualquer homem como eu. Ok? Porque a autoridade que está aqui nesse púlpito, ela está apoiada naquilo que se comprova em Cristo, que ele falou de si mesmo e testemunhou. Fora dele e dessa comprovação não tem autoridade. Para nós aqui, qualquer coisa que a gente falar em nome de Deus aqui não tem autoridade nenhuma. Mas o que for comprovado nele, aí é outra conversa. Então, quando a gente escuta alguma coisa de alguém em nome de Jesus, a primeira preocupação aqui é essa. Qual a referência? Porque quando a gente vai em busca deste conceito de uma proposta de evangelho social, eu falei, eu não caio só em Judas, e nem nas intenções políticas religiosas da época. Eu caio num esquema histórico e colossal, de um monte de vagabundo e sem vergonha como este aqui, que quis ferrar com a obra do nosso Senhor. Então esse evangelho social que o pastor, eu estou me referindo a ele aqui, ele é uma corrente teológica sim, ele surge da teologia liberal. Eu quero dizer que se tratam exatamente de trabalhos que foram desenvolvidos, que existem autores desses trabalhos que motivam, que ensinam, que defendem que evangelho é isso, que eu vou mencionar aqui. Então existe autoria, existe ordem, mas que não é bíblica. Por isso filosófica. Esse evangelho social que o pastor eu me refiro, hoje aqui, nas igrejas, a tradução de evangelho para eles é que evangelho é uma força de transformação social e coletiva. Até me fizeram uma pergunta, no Verdade em 10 Minutos, o que eu pensava sobre os legendários. É exatamente isso aqui. É uma transformação com base numa psicologia religiosa e moral, até mesmo física. Porque eles também trabalham lá a atividade física. Isso está impregnado na igreja. Olha, que no evangelho ali, transformação, o conceito, a raiz, é milagre. E milagre ali, em Cristo, no que diz respeito à transformação do homem, não acontece com o recurso da terra e recurso material ou humano. Que o provedor ali é ele, do acontecimento. Quem gera é ele. Tá? A tradução também de justiça como termo para eles também consiste numa restauração do mundo civilizado. E eu venho denunciando isso direto. Escatologia do novo mundo. Eles não só traduzem o evangelho como uma forma de transformação social e sociedade, num contexto, por isso coletivo, como também isso, no empenho da igreja e da sua atividade, transformar as coisas, transformar o mundo, transformar as estruturas que formam a sociedade, como também as suas instituições. Um terceiro mundo para nós hoje aqui, que todas as igrejas, se alguma escape eu não conheço, todas elas estão compromissadas com essa agenda política, que hoje formou discípulos, formou lideranças, formou estruturas institucionais, mas lá atrás era um grupinho. Nada é do acaso no esquema desses caras. Agora, tudo que eu falei até agora aqui, não pode dizer que é evangelho. Um detalhe importante que eu quero acrescentar é que ali eles colocam as ênfases do que o ministério com essas igrejas quer atingir. A ajuda dos necessitados, promover direitos trabalhistas e constitucionais,
combater a desigualdade social. Eu não vou muito longe. Agora, daqui a alguns dias, vai ter uma passeata lá na Paulista, em defesa da anistia. Todos sabem aqui que a direita está representando, com aquele falso moralismo, e que a igreja está achando o quê? Que porque é um bem para um povo que foi julgado fora da Constituição, porque é uma justiça que nós vamos proclamar e representar em favor de alguém que está necessitado, a igreja pode participar e pode promover. Quem te disse? Que você pode pegar a igreja dele e os fiéis que estão ali para uma coisa que você acredita que é bem. Você está louco? Você está maluco? É o que eu falo para eles. Vocês estão querendo dizer o quê? Que então existe um outro evangelho para nós? Então essas determinações aqui, que eles chamam de evangelho, que trazem estas ênfases que eu mencionei aqui, eles chamam isso uma expressão de fé. É uma expressão de fé ajudar os necessitados, é uma expressão de fé cristã promover direitos trabalhistas e constitucionais, é uma expressão de fé combater a desigualdade social. Expressão de fé jamais seria ou estaria representado pelo ato de um homem. A expressão da fé, para nós, é a face, a carne e a vida do Cristo. Você consegue nele encontrar isso? Essa ênfase. Você não consegue, pô. E olha que o meu Senhor não desvalorizou a caridade. Ele só explicou ali aonde a caridade participa da fé. Ele não desmoralizou, nem diminuiu, nem desconsiderou, mas disse, se houver, a prioridade é ele. Vocês têm que entender isso aqui. Porque eu vou chamar de Judas Iscariote hoje aqui, essa preocupação social. Que é uma inversão. Ali, na experiência dele com o Senhor, é uma inversão de posição.